Olá, amigos do programa Enfoque Espírita, que vai ao ar este programa mais uma vez, procurando levar a paz. Isto nas vésperas do Natal. Natal, que data tão importante, que é quando o responsável pelo planeta Terra, pelas nossas almas, pelos nossos espíritos, veio à Terra. Pelo menos é o que nós comemoramos. Agradecemos a Deus essa oportunidade de mais uma vez comentarmos sobre o Natal, porque hoje nós vamos falar perante a doutrina espírita o que representa o Natal para nós cristãos que somos. Por isso nós louvamos os nossos amigos telespectadores para que, habitualmente aqueles que assistem o programa, para que atentem que hoje nós vamos falar de Jesus de todos nós, aquele que veio à Terra não num palácio para dominar, mas nasceu da forma mais simples para nos ensinar que da vida, a verdadeira vida é aquela que nós vamos viver no mundo espiritual, não esta que nós vivemos neste mundo físico. Vamos continuar então. Júlio, como está, meu irmão? Tudo bem? Tudo bem, Gama. Uma alegria muito grande estar com você aqui, amigos que somos há décadas e décadas, o respeito que temos pela sua pessoa, pela sua família. Enfim, Júlio, eu passo as palavras para você agora, que nós precisamos de todo o tempo hoje disponível. Com certeza, Gama. Então faça a sua parte aí, saudando os telespectadores, etc. Vamos lá. Muito Agradeço obrigado por estar aqui imensamente o convite novamente, Gama, e gostaria de agradecer aos nossos telespectadores petropolitanos e agora também aos telespectadores das cidades de Três Rios e Paraíba do Sul, onde o programa pode ser assistido através do canal 3 da TV Cidade de Três Rios, né? O nosso programa ele vai ao ar ao vivo às quartas-feiras às 10 horas, ele é reprisado aos sábados às 15 horas e às terças-feiras às 19 horas. E, eventualmente, sempre quando há uma disponibilidade de horário, o programa também pode ser assistido. Nós temos também, o programa pode ser assistido através do Facebook, pelo endereço TV Cidade de Petrópolis, ou pela internet no endereço www.tvc16.com. Bom, Júlio, temos uma página aí agora para ler. Vamos ter duas páginas hoje para leitura quando preparamos o programa, como você sabe. Então, leia a primeira página, por favor. Sim, Gama. Bem, a página do livro Antologia Mediúnica do Natal. Este livro é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, uma mensagem do Espírito Emmanuel. Isso, correto. O título da página de hoje, Meditando o Natal. Como o Gama disse, estamos às vésperas dessa comemoração tão importante para nós cristãos. Gostaríamos de fazer essa leitura, então. Isso, Júlio, antes de você começar, justificando, muitas pessoas comemoram o Natal como se fosse a entrega de presentes de Papai Noel. Tudo bem, as lojas ficam felizes com a procura dos presentes de Natal, no fundo simbolizando o presente que realmente o Natal trouxe para nós, que foi o nascimento de Jesus. Mas então o aspecto espiritual de todo esse nascimento nós vamos contar hoje. Por favor, leia a página agora, vamos meditar sobre o que ela diz. Na exaltação do Natal do Senhor, acalentemos nossa fé em Jesus, sem nos esquecermos da fé que Jesus deposita em nós. Não desceria o Senhor da comunhão com os anjos sem positiva confiança nos homens. É por isso que da manjedoura de simplicidade e alegria à cruz da renunciação e da morte, vemo-lo preocupado na recuperação das criaturas. Convida pescadores humildes ao seu ministério salvador e transforma-os em advogados da redenção humana. Vai ao encontro de Madalena, possuída pelos adversários do bem, e converte-a em mensageira de luz. Chama Zaqueu, mergulhado no conforto da posse material, e faz dele o administrador consciente e justo. Não conhece qualquer desânimo ante a negação de Pedro, e nele
edifica o apóstolo fiel que lhe defenderia o Evangelho até ao martírio e à crucificação. Não se agasta com as dúvidas de Tomé e eleva-o à condição de missionário valoroso que lhe sustenta a causa até ao sacrifício. Não se sente ofendido aos golpes da incompreensão de Saulo, o perseguidor, e visita-o às portas de Damasco, investindo-o na posição de emissário de sua graça, coroado de claridades eternas. A fé e o otimismo do Cristo começaram na descida à estrebaria singela e continuam até hoje, amparando-nos e redimindo-nos dia a dia. Assinalando assim os júbilos do Natal, recordemos a confiança do Mestre e afeiçoemo-nos à sua obra de amor e luz, tomando por marco de partida a nossa própria existência. O Senhor nos conclama a tarefa que o Evangelho nos assinala. Nos primeiros 3 séculos de cristianismo, os discípulos que lhe ouviram a celeste revelação levantaram-se e serviram-no com sangue e sofrimento, aflição e lágrimas. Que nós outros estejamos agora dispostos a consagrar-lhe igualmente as nossas vidas, considerando o crédito moral que a atitude dele para conosco significa. Aprendamos, trabalhemos e sirvamos, até que um dia, qual aconteceu ao velho Simeão da Boa Nova, possamos exclamar ante a presença divina: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque, em verdade, meus olhos já viram a salvação. Emmanuel. É uma página muito linda de Emmanuel, talvez possamos ler outra, porque neste mesmo livro citado pelo Júlio, existem inúmeras mensagens sobre o Natal, porém nós selecionamos umas 8 ou 10 mensagens sobre o Natal de Emmanuel, né? O guia de Chico Xavier, e recebida pelo próprio Chico. Porém, o que é o Natal? É o nascimento de Jesus? É o Papai Noel? Vamos falar um pouquinho aqui, eu pessoalmente, lendo parte de um artigo que fiz para um jornal, dizendo o seguinte: você sabia, caro leitor, e no caso aqui, caro espectador, que até o século III não houve nenhum sinal de comemoração do nascimento de Jesus? Porque, na verdade, você acredita que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Nós vamos ver que não é assim. E que também não se sabe o dia que Jesus nasceu. Pois é, tudo se deve ao fato quando Constantino, após a morte de seu pai, o imperador Constâncio, tornou-se César no Ocidente. Isso tudo ocorreu no ano 312 da nossa era. Diz que durante uma batalha para a tomada do poder, Constantino teria tido uma visão de uma cruz contra o sol e que então, junto, ele vira também uma frase: seguindo este signo vencerás. Não se sabe. Constantino então promove o cristianismo, cessam com as perseguições e pelo Edito de Milão, no ano 313, ele assegura plena liberdade. Até ali, Júlio, a perseguição aos cristãos era uma constante, com a morte absoluta. Bom, e perseguiam, ao mesmo tempo eles adoravam um deus Mitra, que tinha vindo lá da Pérsia, que era a representação do Deus Sol invencível, que morava numa região, a friagem matava, então o Sol é que eles elogiavam como Deus, né? Então o Deus Mitra era a principal divindade dos persas, sabe? Uma religião cheia de mistérios e que também chegou até a Grécia e depois a Roma. E a festa para o Deus Mitras era no dia 25 de dezembro. Então, pouco depois de Constantino assumir o poder no Ocidente, ele impôs, juntamente com o Papa Júlio I, esse Papa Júlio I governou do ano 280 ao ano 352, em lugar ao culto ao Deus Mitra, que não era nada, introduziu-se as comemorações
pelo nascimento de Jesus, seguindo a tradição dos presentes trazidos por 3 reis magos pela ocasião do nascimento de Jesus, que a gente sabe disso, né? O evangelista Lucas, outros evangelistas não tocaram no assunto, mas Lucas conta que os presentes foram trazidos por pastores de Belém, que seguiram a orientação de um anjo, portanto um espírito, noticiando o nascimento de Jesus. Com o nascimento de Jesus, desaparece a idolatria e passa-se a respeitar tudo que é do mundo espiritual, e nós vamos ver. Assim, primeiro Natal, gente, quando foi que ocorreu? Ocorreu no ano 337, depois que Constantino assumiu o poder e acabou, portanto, com o culto ao deus Mitra, tá? Bom, logo depois do primeiro Natal, surgiu a árvore de Natal com os presentes, simbolizando os presentes que também levaram para Jesus, né? Foi uma iniciativa da comunidade alemã, tá? Também bem depois. Bom, a ideia de Papai Noel, vamos citar aqui, é que São Nicolau foi o bispo de Mira, na Lícia, lá na Ásia Menor. Isso no século IV. E, segundo uma lenda, São Nicolau, no dia 6 de dezembro, traz presentes lá naquela região para as crianças, dos quais ele é considerado padroeiro. São Nicolau, padroeiro das crianças. Isso deu origem à tradição natalina de Papai Noel. E ainda, então, essa tradição passou para o Ocidente e continuou, porque para comemorar o nascimento de Jesus, nada melhor lembrar e dar ou presentear os outros como um sinal de amor, carinho, comemorando entre nós, ainda vivos e encarnados, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, meu irmão, esse fato foi disso porque para você que é cristão, não se esqueça nunca, jamais, de que no Natal nós comemoramos o nascimento do nosso divino Mestre Jesus com presente ou sem presente. Existem países que não adotam esse problema de presente, sabe, Júlio? Na verdade, Jesus trouxe para nós um lema extraordinário. O fato de que a coisa mais importante que ele nos trouxe é o ensino da caridade. E a doutrina espírita adota isso ao dizer que fora da caridade não há salvação, e ao mesmo tempo mostrar que todos nós somos irmãos. Sintetizando, a doutrina espírita pode-se dizer, né, que é a doutrina que nos ensina que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, exercendo a caridade e o perdão. Júlio, em toda a minha trajetória aqui nessa emissora, que já passo mais de 8 anos, eu sempre disse isso e digo com felicidade. A doutrina espírita não está buscando adeptos, não precisa de recursos, jamais pedimos, mas a doutrina espírita quer que todos nós nos transformemos em homem de bem, que ame a Deus acima de todas as coisas, ao próximo também, como a si mesmo, é ensinamento de Jesus, que nós nos apeguemos à caridade e ao perdão. Pronto. O paraíso estará instalado na Terra. Isso é tão lindo que a gente fica até em dúvida se é coisa do planeta Terra, Júlio. Sim. Mas esse é o ensinamento de Jesus. Tudo tem uma finalidade mística que nos impressiona. Júlio, podemos agora passar para você, para que você toque o programa propriamente como nós costumamos fazer. Perfeito. Hoje, porém, nós vamos citar tudo em torno do Natal e todos os ensinamentos que tem, que ao pouco, com o passar do tempo, a gente vai esquecendo, tá, Júlio? Exatamente, e é super importante, né, Gama, nós não perdermos exatamente essa essência do Natal, porque essa coisa, todas essas coisas que foram agregadas, vamos dizer, a coisa maior, que é o nascimento de Jesus, elas existem no dia de hoje, como você falou, é o presente, a árvore de Natal, são os presépios, que a gente vai até comentar a respeito, porém, o mais importante realmente é a mensagem que Jesus veio nos trazer. Então, Gama, quais os textos bíblicos que profetizam sobre o nascimento de Jesus? Obviamente eu tenho alguma coisa aqui, porque quando for citações do Antigo Testamento eu vou precisar apontar. E primeiro dizendo o seguinte, os judeus esperavam a vinda realmente do Messias, mas com a mentalidade da época eles esperavam aquele que viesse impor aos demais povos
o ensinamento que então só os judeus tinham. Qual era a existência de um Deus único. Quando não entender isso, não vai entender todo o restante. Então os judeus adoravam um Deus único, enquanto que quase todos os povos tinham a multiplicidade dos deuses. Então era um avanço muito grande. Por isso que a revelação, primeira, segunda, terceira, essa revelação veio por intermédio dos judeus, com o nascimento de Jesus, que obviamente era judeus. Então, existem na Bíblia textos no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, que diz o seguinte, Isaías capítulo 7, versículo 14, portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, o seu nome será Emanuel, porque Emanuel quer dizer Deus conosco, tá? Mas também em Mateus capítulo 2, versículo 23, tá? Aí já não é exatamente no Antigo Testamento, agora estou falando do Novo Testamento. E ele cita então o seguinte, eis que uma virgem conceberá e dá à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Está, portanto, Mateus 2, citando o que Isaías havia dito, escrito no capítulo 7. Mas Lucas também, ele escreveu, eis que em teu ventre conceberás e darás um nome, e por-lhe-á o nome de Jesus. Tanto se Jesus como Emanuel, todos dois, para a língua dos judeus, significa Deus conosco. Tá? Então, isso só para deixar claro. Dizendo não que Jesus fosse Deus, a interpretação é que é o problema, mas que Jesus é o responsável pelo planeta Terra desde quando ele se formou, deslocando-se do Sol, desde aquela época, e aceitou como incumbência dele bilhões de espíritos que vão reencarnando, e Jesus, com o seu próprio sacrifício, conduzindo todos eles ao amor de Deus, para que nos transformemos em homens de bem, que, como dissemos, que ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, que pratique a caridade e exerça o perdão. Esta missão gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, e que ele cumpriu com perfeição, e de uma forma que nenhum ser humano imaginaria que seria concebido. Mas foi assim. Então, os textos bíblicos que profetizam o nascimento de Jesus são do Antigo e do Novo Testamento. Tá? Os judeus, porém, esperavam, naquela época, um senhor que comandava o exército de Israel, impondo a religião única para os outros. Não estava errado, mas não pela força. Jesus veio mostrar que não seria assim, né? Então, podemos continuar, Júlio, só para não fugir da nossa rotina, para entender. Perfeito. Gama, você já até comentou um pouco, será que poderíamos falar um pouco mais a respeito de se o dia 25 de dezembro realmente é a data em que Jesus nasceu? Não, já vimos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Que coisa, mas, senhor Gama, Natal não é no dia 25 e Natal não quer dizer natalício? É. Mas é preciso entender o seguinte, Jesus veio nos mostrar que não é necessário que a gente tenha fortunas, milhões, exército e força ao nosso lado, armas nucleares para ganharmos a guerra contra as nossas imperfeições, Júlio. Na verdade, Jesus, então, veio de uma maneira que nenhum ser humano poderia imaginar. Ele nasceu numa manjedoura, numa simplicidade qualquer, em um ponto qualquer, para não idolatrarem aquele ponto. Você veja que hoje em dia existem cidades idolatradas, porque ali nasceu o mestre, para eles. Respeitamos. Mas nós estamos falando de Jesus. Então Jesus não sabe onde ele nasceu, para que não se cristalize a ideia de que aquele povo ou aquele lugar é o mais importante, tá? Gama, se você me permite, claro, só um parênteses, isso é uma coisa curiosa, porque eu tenho uma amiga que esteve em Israel, então ela me contou uma coisa que eu particularmente não sabia, achei muito curioso. Disse-me ela que lá existem 2 pontos onde os cristãos acreditam que Jesus tenha nascido naquele local e um outro que outras crianças não cristãos acreditam que Jesus nasceu naquele local. Quer dizer, para você ver já a questão, lá mesmo em Israel, né, já tem essas sempre existiu isso, sempre existiu. Então, Jesus veio mostrar que não é importante a cidade, não é importante a nação que esteja dominando. Jesus veio e nasceu em uma manjedoura. Os representantes que estavam ali na hora eram simples animais, bois, vacas e talvez outros animais. E o dia 25 de dezembro,
Bom, ninguém sabe o dia nem o local em que Jesus nasceu, nem o mês. E não se espantem, também não o ano. Né? A gente costuma, desde o nascimento de Jesus, há 2019 anos, calma lá. Isso a gente comemora, mas não é bem assim, não. Então, na verdade, ano, dia e mês do nascimento de Jesus são ignorados. Mas primeiro, como é que a gente comemora então a data no dia 25 de dezembro? Bom, primeiro Jesus nasceu, obviamente, veio ficar com papai e mamãe, houve aquela mortandade, por sinal não acusada pelos judeus, mas enfim, registrada nos evangelhos, de que então houve uma mortandade muito grande, que mandaram, por ordem do César na época, mandaram que fosse eliminado todas as crianças abaixo de 2 anos, porque o Salvador tinha nascido. Bom, deixemos isso de lado. O fato é que o cristianismo nasceu ali e tantas pessoas doando a vida pelos ensinamentos de Jesus, pelos fenômenos mediúnicos, que nós chamamos também, assim é o nome que nós damos aos milagres, realizado por Jesus e depois pelos seus discípulos, também, pelo menos alguns, tá? Então, o cristianismo cresceu, mas em nome de inúmeras perseguições, de todas as formas. E aí, então, o cristianismo se caracterizou para ser a crença que nasceu no meio de muito sofrimento e cresceu também no meio de muito e inenarráveis sofrimento no circo romano, né? Então, os cristãos eram entregues às feras e morriam atestando a fé. Até um César, numa certa oportunidade, ele nos disse, então, que nós precisamos entender a posição dele. Ele diz, mas como? Eles estão indo para a morte e cantam, porque eles estavam cheios de fé. Eles já tinham conhecido os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, então puderam caminhar firme e seguramente. Bom, acontece então, como é que surgiu o dia 25 de dezembro? Ora, nós já estamos, portanto, no século IV, ano 325, o imperador Constantino, com a ajuda do Papa Júlio I, olha só, já tinha o Papa Júlio I, embora isso foi estabelecido depois, mas estava sob a ordem, em tese, do Papa Júlio I, então, nesse dia, ele estabeleceu que havia a proibição de adorar uma deusa, isso lá em Roma, deusa chamada Mitra, ou Deus Sol Invencível, assim que eles caracterizam. Essa crença tinha vindo desde lá da Pérsia. Então, em função disso, em seu lugar começasse a adorar Jesus. Então, no dia 25 de dezembro, se adorava o Deus Mitra. E Constantino diz, não, saia ele em caráter permanente, que saiu uma adoração que não se tinha. Mas Deus agora lembrou de nós, mandou Jesus, que nasceu no dia 25, pelo menos ele pensava, assim a data exata não ficou configurada, de propósito também, para não sacralizarem aquela data, e então passou-se a comemorar, em lugar do Deus Mitra, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, no dia 25 de dezembro. Tá? Então, o primeiro Natal, na verdade, foi no ano 337, primeiro mandato, ano do primeiro mandato de Júlio I. Tá? Primeiro ano de mandato do Júlio I. Tá? Então, meu irmão, e gostaria de parar por aí, porque nosso irmão já fez sinal lá, mas eu vou permitir a você o seguinte, faça a segunda pergunta, nós vamos caminhando mais um pouco, que hoje temos muito ainda a falar. Por favor, perfeito, vamos para o ano seguinte. Quem escreveu os evangelhos que hoje conhecemos? Pois é, muitos foram os evangelhos escritos, muito mesmo. Então, o que temos aqui, pouca gente tem esse livro, porque talvez pouca gente não goste tanto de livro quanto eu gosto, mas esse livro, então, aqui, vamos tentar mostrar, o texto é a Biblioteca de Nag Hammadi, e em cima tem a tradução completa das escrituras gnósticas. O que significa isso? Significa dizer que, como na época havia perseguição até o ano do primeiro Natal, quando cessaram as perseguições, então muitos escreveram muitos evangelhos. Aqui neste livro, bom, aí cresceu, a perseguição era tão grande, Júlio, que em Nag Hammadi, um local onde o rio Nilo avança para o lado um pouco, e então torna aquela região muito boa para a plantação, depois que o rio volta para o seu
leito normal. Então, haviam pessoas que todo ano iam até lá e colhiam naquele ponto a terra que ficou coberta de água e, portanto, era muito boa para plantar. E aí eles deram encontro com um pequeno barril, e naquele barril ali dentro, era de madeira, e cercado com óleo, e bem isolado por fitas de couro, bem tampado, e eles acharam aquilo quando estavam procurando ouro, ou que era a terra que eles tinham, aquela que era terra em forma de um verdadeiro ouro, porque era o que eles precisavam para a terra deles poder produzir. E aí então, eles depararam com aquilo, acharam que tinham ganho uma fortuna extraordinária. Pegaram e levaram para casa, abriram, que decepção, não era aquilo. Na verdade, os cristãos, na época, princípio do cristianismo, perseguidos, então eles juntaram tudo que existia a respeito de Jesus e enterraram nessa garantia para ter a certeza de que não perderia. Pois bem, no século passado, então, em Nag Hammadi, foi incompleto. Foi feita a tradução, que é a tradução completa de Nag Hammadi. Aqui, quando se abre, caros irmãos, nós encontramos aqui coisas maravilhosas, como o Evangelho de Tomé, tá? O Evangelho de Filipe. Então, muitos, são 100 e poucos evangelhos, o livro de Tomé, o Evangelho dos Egípcios, o diálogo com o Salvador, enfim, a oração de ação de graças, não vou dizer nem os nomes todos, são muitos, a carta de Pedro a Filipe, tá? Enfim, são 100 e tantos, e aqui está já a tradução deles, que obviamente foi escrito na linguagem daquela época. Então é um livro para quem realmente quer mergulhar no estudo. E aí, então, as pessoas compreenderem que, obviamente, o cristianismo começou a crescer, se espalhar a partir do momento em que ele pôde ser ensinado, que antes ele era proibido, as pessoas morriam. Então, é claro que depois que se sabe disso, as pessoas entendem. Então não foi, o Natal não existiu quando Jesus nasceu. Claro que não, porque não podia comemorar o que ainda não tinha conhecimento. Então passaram-se mais de 2 séculos, e no início do século III, se podemos chamar assim, na verdade é século IV, no início, portanto, é que então foi o cristianismo reconhecido como tal. Bom, Alex, podemos seguir em frente? André, podemos seguir em frente? Tá? Tudo bem. Então vamos seguir. Então, e o ano de nascimento de Jesus? Você sabe quando foi? Não. Pois é, ninguém sabe. O ano ninguém sabe. Por quê? Porque então o calendário foi formado tempos depois. O que sabemos de Jesus era muito pouco. Veja só, o que sabemos sobre Jesus, curioso mesmo, é muito pouco. E ele mudou o mundo entre antes dele e depois dele, Júlio. Tá? Veja só que coisa curiosa. Como? O que era Jesus? Para que a gente tenha uma ideia de como foi vista a missão de Jesus. Jesus era um judeu da casa de Davi, era filho daquela que foi chamada depois Virgem Maria e de José, não tinha outros nomes. Ele foi circuncidado como todos os judeus e ele teve irmãos, na verdade, para a Igreja Católica, que respeitamos, de que foram primos, mas para os irmãos protestantes e para nós espíritas foram realmente irmãos. Ele, aos 13 anos, foi encontrado pregando a sua doutrina no templo. Agora, coisa curiosa, dos 13 aos 30 anos, Jesus desaparece do mapa. Ou seja, ele deve ter andado pelo mundo todo, aprendendo e se preparando para a grande revelação que ele ia fazer, né? Mas para chegar àquele ponto, ele tinha que ter uma profissão. Lembrando, porém, por que Jesus nasceu com 13 anos? A primeira coisa, a maioridade para os judeus começa aos 13 anos. Então, portanto, Jesus, quando começou a pregar, não é que ele fosse menor, não. Na concepção judaica, ele já era maior, porque estava com 13 anos. Então, ele saiu pelo mundo. Por onde esteve, não se sabe. Existem referências na Índia, mas essas referências não são as ideais, porque não tem prova. Como também existem lá outras referências em relação a Moisés, por exemplo, o sepultamento de Moisés, não se tem prova daquilo, então aquilo fica deixado de lado. Mas, enfim, qual foi a profissão de Jesus? É o que nós vamos dizer em seguida, mas agora vamos ao primeiro intervalo. Então voltaremos em 1 minuto, até já.
é só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Enfoque Espírita. Devolvemos a palavra ao Júlio para que ele determine onde paramos. Sim, eu gostaria que você continuasse falando a respeito da profissão de Jesus. Tudo bem. Jesus, ao que sabemos, foi carpinteiro, como o pai também. Assim, ele ajudou o pai durante algum tempo. O fato é que ele era considerado criança, porque é da legislação lá na época. Então, o judeu aceita a maioridade a partir dos 13 anos. Pois bem, então, Jesus, continuando a nossa pregação, ele começou a pregar, primeiro dos 13 aos 13 anos, aos 30 anos, ele desapareceu, né? Até ideias a respeito, etc., porque na Índia existem registros, mas não tem prova nenhuma disso, nós vamos deixar de lado. O fato é que ele era filho de carpinteiro e tudo indica foi carpinteiro como o pai. Porém, aos 30 anos, eu boto aí o mais ou menos, por quê? É o que Lucas registra, o único que registra, dizendo então que Jesus tinha mais ou menos 30 anos quando ele começou a pregar. Tá? Pregava em quê? Em aramaico, uma língua difícil, complicada, que tinha apenas 3.000 palavras. Portanto, assim, uma mesma palavra muitas vezes empregava uma coisa e outra e às vezes precisa ser bem entendido. E por quantos anos Jesus pregou? Por apenas 3 anos. Para mudar o mundo entre antes dele e depois dele, pregou por apenas 3 anos. Interessante, tudo oral. Jesus não escreveu nada. Também não ditou absolutamente nada. Mas ele vinha trazendo primeiro a sua força, a sua capacidade de produzir fenômenos de cura e ensinamentos notáveis, todos os seus ensinamentos. Os judeus que o contestavam, ou de outras religiões, ficavam paralisados, como por exemplo Jesus, às vezes saneando aquela confusão toda, ele está escrevendo na areia e insistem com ele: Senhor, ela foi apanhada em adultério, o que devemos fazer? Jesus levanta as mãos, de que estava escrevendo na areia, e diz para ele: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Todos começaram a pensar e sair de perto. Todo mundo tinha pecado, para matar a pecadora não era suficiente. No final, Jesus diz para ela: irmã, cadê aqueles que te acusavam?
Eles foram-se embora, Senhor. Ele diz, também eu não te acuso. Vai e não tornes a pecar. Então, esses ensinamentos assim pegavam os judeus de surpresa, tá? E ele pregava como? Jesus pregava especialmente através de parábolas. Por que Jesus pregava por parábola? Porque, meus irmãos, vejam bem, na sua expressiva maioria, aquele povo era analfabeto. Nós vamos ver mais adiante, quando nós vamos falar em Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver como, mesmo entre os escritores do Evangelho aceitos pela igreja tradicional, eles também não conheceram Jesus, por incrível que pareça. Bom, mas vamos voltar atrás e falar, Jesus nada ditou, não escreveu nada. E pregando através de parábolas, parábolas tinham um forte cunho moral. E aquilo ficava, então, na mente das pessoas que não podiam receber de outra forma, porque não existia ler, não tinha como ler, não tinha papel, não tinha caneta, não tinha lápis, não tinha como escrever, não tinha como gravar. Então, era tudo feito por parábolas. Que dificuldade! Mas para Jesus, ele superou tudo isso. Também, no seu caminho, ele escolheu 12 apóstolos que os ajudaram a cumprir a sua missão extraordinária. E aconteceu um fenômeno interessante. Jesus prometia aos seus discípulos que ele voltaria. Então, logo após a morte de Jesus, mesmo os discípulos e terceiros não se preocuparam em escrever. Ele disse que voltaria. Só que com o passar do tempo, não voltava. Então, eles não entendiam por quê. A gente entende isso bem quando vai para João, no capítulo 20, no seu Evangelho, e João, então, nos conta uma coisa muito interessante, que estando os discípulos reunidos com as portas e janelas fechadas, Jesus apareceu no meio deles e diz, a paz seja convosco. Eles ficaram maravilhados, né? Jesus conversou um pouco com eles, abençoou a todos e desapareceu de repente. Bom, Jesus já tinha feito isso em vida, fazer depois da vida, eles ficaram maravilhados. Mas uma semana depois, o texto é assim, então Jesus novamente, estando os discípulos novamente reunidos, porque na primeira reunião estava faltando um apóstolo, mas na segunda ele já estava presente, Tomé então estava presente, porque Tomé havia dito, eu não acredito nisso, ele apareceu, eu não vi, não botei a mão na ferida dele. Uma semana depois aparece para os apóstolos na mesma casa, estando as janelas e portas fechadas. Esse detalhe é muito importante, está no texto bíblico assim. E aí o que aconteceu? Jesus diz para Tomé, vem, bota a mão nas feridas, verifica que sou eu. Para nós espíritas, Jesus estava materializado ali. Daí vem a materialização. Para eles não entendiam o que era aquilo, eles ficaram maravilhados. E Tomé examina tudo, coloca a mão ali e depois diz para Jesus, aquela expressão que está na Bíblia, que caracteriza o espanto de Tomé, meu Senhor e meu Deus. Tá? Bom, aí então foi aquilo que eles fizeram. Ora, como é que isso então, esse ensinamento veio até nós? Nós podemos imaginar então que eles reuniam, apesar da perseguição no princípio ao cristianismo, né, imposto pelos Césares romanos, e então o sofrimento era muito grande. Bom, aí eu posso dizer um pouco quem escreveu os evangelhos, etc., mas aí é contigo, Júlio. Vamos lá. Exatamente, Gama. Concatenar. Nós gostaríamos de saber quem escreveu os evangelhos que conhecemos hoje. Pois é, Júlio. Aí antes eu gostaria de voltar a citar o seguinte. Falei um pouquinho do livro de Nag Hammadi. Aqui tem a prova de que existiram inúmeros evangelhos, porque Jesus não voltava e muita gente resolveu escrever. Mas nós vamos ficar apenas entre os 4 evangelhos oficialmente aceitos, tá? Mas tem alguns que mostram caracterizadamente a presença de Jesus entre nós. Então, vamos ver. O que sabemos por cada um dos evangelistas? Foram tantos, só 4 foram aceitos, mais tarde pela própria igreja. Mateus, tá? Mateus escreveu aí depois do ano 70 ou 75, claro, ficou esperando que Jesus voltasse, né? Escreveu em aramaico ou talvez em siríaco-caldaico. Ele era apóstolo, ele sabia ler e escrever, porque o nome dele verdadeiro era Levi, o cobrador de impostos. Cobrava impostos, então ele sabia ler e escrever. Ele trabalhava na alfândega de Cafarnaum, hoje está
como Jesus profetizou hoje, está lá pedra sobre pedra, tá? É impressionante. Ele narra a morte de Baltazar, que os judeus sabem que ocorreu entre o templo e o altar, aí por volta do ano 67 e 68. Depois disso é que, portanto, surgiu o Evangelho de Mateus. Atenção, Mateus foi o que primeiro nós temos, que foi evangelista, mas vamos chegar lá. Marcos, né? Marcos escreveu depois do ano 65 ou 75, ele escreveu em grego, tá? Atenção, é importante isso, ele não conheceu Jesus, mas ele era amigo de Pedro, e Pedro pediu a ele que escrevesse o Evangelho. Porque Pedro pediu, porque Pedro era analfabeto. Surpresa? Vamos saber. Está na Bíblia, que pouca gente gosta de ler, tá? Então, Marcos, interessante que o chamado proto-Marcos, o original, desapareceu. Mateus, que tinha conhecimento, refez para ele, porque tinha lido, tá? Mas o original desapareceu. Vamos então, Marcos não conheceu Jesus, vamos enfatizar. Depois veio Lucas, também depois do ano 65, 75, até porque foi refeito por Mateus, em parte. Escreveu em grego. Atenção também, esse é o segundo que não conheceu Jesus. Bom, ele era amigo de Paulo, e foi Paulo que pediu a ele que escrevesse. Ele era médico, tinha condições, porque São Paulo pediu a ele que escrevesse. E ele então escreveu. Ele teria também escrito os Atos dos Apóstolos. É tudo que sabemos, não é uma afirmação, é uma possibilidade pelo estilo, tá? O quarto evangelista aceito é João. João escreveu depois do ano 90, talvez até no ano 100. Ele também escreveu em grego. Por que escreveu em grego? Porque ele era um apóstolo, um pescador. Ele foi exilado em Patmos, onde ele foi viver em Éfeso, tomando conta de Maria. Jesus, na hora da morte, diz para Maria: Maria, eis aí o teu filho, apontando para João. E para João, diz: João, eis aí a tua mãe. Então ele vai tomar conta de Maria em Éfeso. Até nisso Jesus foi perfeito, cuidando da mãe na hora da morte, né? Bom, agora uma coisa curiosa. João pediu alguém para escrever, porque ele era analfabeto. Quando afirmei lá em cima, eu digo, isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Pedro e João eram homens indoutos e sem letras. Vou repetir. Pedro e João eram homens indoutos e sem letras. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Por que isso é interessante saber? Porque temos que dar valor que existiram outras revelações, como já mostrei aqui nesse livro, outras descobertas. Porque isso era extraordinário. Um homem com os poderes que Jesus tinha, os milagres que ele fez, deixava espantado o mundo daquela época, Júlio. Então, não tinha outro jeito. Bom, então, Júlio, eu quero também passar para você aí, para você comentar alguma coisa, afinal você conhece muito também. O que você diz desse contexto que nós mostramos a respeito deles aí? Isso é interessante, né, Gama? Porque, como você mesmo disse, existem outros relatos que não podem ser esquecidos. E uma coisa muito interessante que eu já ouvi a respeito, que estaria no Evangelho, né, de Tomé, que Jesus teria dito que vivam como transeuntes. Isso é de um ensinamento que para muitos pode parecer uma coisa muito simples. O Evangelho de Tomé que ele está citando, você não encontra na Bíblia, está aqui dentro. Está aqui, nos manuscritos de Nag Hammadi. Manuscrito Nag Hammadi. E isso nos traz um esclarecimento muito grande, principalmente para nós espíritas, que sabemos que estamos aqui neste planeta apenas de passagem. E quando você faz um estudo aprofundado sobre isso, você vê que a lógica realmente nos pede para meditar a respeito. Porque seríamos criados para uma vida tão curta, né? De 90 a 100 anos no máximo. Qual a finalidade disso tudo? Qual a finalidade de amarmos? Qual a finalidade do perdão que Jesus veio nos trazer? Se não para uma vida eterna, se não para uma vida que não começa no berço e vai para toda a eternidade. E uma vida que não propriamente começou no berço, mas muito antes, através das nossas vidas sucessivas, quando lá atrás fomos criados ainda simples e ignorantes. Então essas coisas são muito interessantes e são bonitas de serem analisadas e interpretadas à luz da razão. Naquela época,
Júlio, naquela época os homens se esqueceram de uma coisa importantíssima. Eles não tinham conhecimento do mundo espiritual. E Jesus falava por parábolas, porque não podia falar para quem era tão ignorante naquele aspecto. Então, Jesus pregava através de parábolas. E nós temos que fazer uma referência muito importante. Eu vou te pedir que prepare para ler aí uma mensagem também importante que está na página 205 desse livro aí, e que tinha como título Louvor do Natal, tá? Mas vamos fazer um segundo intervalo que é necessário e indispensável para o bom entendimento, e nós voltaremos então a falar, demonstrando a dificuldade de Jesus trazer a segunda revelação, quando ele nos fala, meu reino não é deste mundo. Aí chegaremos lá. Então, Júlio, por favor, leia esse segundo texto para nós. Mas primeiro, vamos dar esse intervalo, segundo intervalo, voltaremos em 1 minuto. Até já. É só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Enfoque Espírita. Então, Júlio, você pode ler aquela página que nós combinamos hoje aí? Perfeito. Hoje, excepcionalmente, por favor. Sim. Essa página também está no livro Antologia do Natal, livro de Francisco Cândido Xavier, página de Emmanuel. Louvor do Natal. Senhor Jesus, quando vieste ao mundo, numerosos conquistadores haviam passado, cimentando reinos de pedra com sangue e lágrimas. Na retaguarda dos carros de ouro e púrpura, em que lhes fulgia a vitória, alastravam-se como rastros da morte a degradação e a pilhagem, a maldição do solo envelhecido e o choro das vítimas indefesas. Levantam-se poderosos em palácios fortificados e faziam leis de baraço e cutelo, para serem logo após
esquecidos no rol dos carrascos da humanidade. Entretanto, Senhor, nasceste nas palhas e permaneceste lembrado para sempre. Ninguém sabe até hoje quais tenham sido os tratadores de animais que te ofertaram esburacada manta por leito simples, e ignora-se quem foi o benfeitor que te arrancou ao desconforto da estrebaria para o clima do lar. Cresceste sem nada pedir que não fosse o culto à verdadeira fraternidade. Escolheste vilarejos anônimos para a moldura de tua palavra sublime. Buscaste para companheiros de tua obra homens rudes, cujas mãos calejadas não lhes favoreciam os voos do pensamento. E conversaste com a multidão sem propaganda condicionada. No entanto, ninguém conhece o nome das crianças que te pousaram nos joelhos amigos, nem das mães fatigadas a quem te dirigiste na via pública. A história que homenageava Júlio César discutia Horácio, enaltecia Tibério, comentava Virgílio e admirava Mecenas, não te quis conhecer em pessoa, ao lado de tua revelação, mas o povo te guardou a presença divina e as personagens de tua epopeia chama-se o cego Bartimeu, o homem de mão mirrada, o servo do centurião, o mancebo rico, a mulher cananeia, o gago de Decápolis, a sogra de Pedro, Lázaro, o irmão de Marta e Maria. Ainda assim, Senhor, sem finanças e sem cobertura política, sem assessores e sem armas, venceste os séculos e estás diante de nós. Tão vivo hoje quanto ontem, chamando-nos o Espírito ao amor e à humildade que exemplificaste, para que surjam na terra, sem dissensão e sem violência, o trabalho e a riqueza, a tranquilidade e a alegria, como bênção de todos. É por isso que, emocionados, recordando-te a manjedoura, repetimos em prece: Salve Cristo! Os que aspiram a conquistar desde agora em si mesmos a luz de teu reino e a força de tua paz te glorificam e te saúdam. Vejamos, Jesus não teve exército. E atenção, antes de Jesus e depois de Jesus. Não escolheu as melhores cidades, os maiores recursos para divulgar. A força jamais, sofrimento, ele suportou tudo que não precisava suportar. Perfeito como ele era, não obstante, aceitou todo o sofrimento para servir de exemplo para nós. Então Jesus não é uma pregação livre, sem nada, não. Ele exemplificou. Se nós gostamos que os nossos dirigentes materiais sejam bons, também tem que exemplificar. Porque cada um de nós, de nossa pequena figura até o governante máximo do país, todos nós que nos consideramos cristãos, temos que viver dentro desse molde. Ou seja, as coisas importantes são o caminho, a verdade e a vida, como ensinou Jesus. E uma coisa interessante, Gama, que nós percebemos é o seguinte: todos aqueles que vieram depois de Jesus, mas que procuraram exatamente exercer tudo aquilo que ele ensinou, ou pelo menos algum ponto do ensinamento dele, se tornaram grandes marcos na humanidade. Sem dúvida nenhuma. Exemplo, Gandhi, através da não violência, São Francisco, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, nada mais são pessoas que exatamente pegaram aqueles ensinamentos e procuraram viver esses ensinamentos. Porque nós sabemos, a partir do momento que começarmos a realmente vivenciar, eu não vou ser tão, como diria, me fugiu a palavra, mas
imaginar o todo, mas se pegarmos uma pequena parte dos ensinamentos do Cristo e tentarmos vivenciar, com certeza teremos uma outra humanidade na face da Terra. Exatamente. Então, agora, chegando à nossa parte da pregação, veja bem, por isso que a doutrina espírita, é o momento que ela vai ter citado aqui, ela nos ensina, então, que temos que amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, exercendo a caridade e o perdão. É princípio da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. E sem o perdão, meu irmão, nós faltaremos em virtude das ofensas que nós não conseguimos perdoar. Isso fica registrado naquilo que nós chamamos de corpo espiritual. E aonde está isso? Em São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15. E ele diz no versículo 43 e 44, assim há corpo material, também há corpo espiritual, onde tudo isso fica registrado. E a gente, se não quita numa vida, vai quitar em outras vidas. Jesus disse isso, aonde? No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, também em diante, né? Ninguém entrará no reino do céu se não nascer de novo. Veja, impressionante isso. Jesus mudou o mundo entre antes dele e depois dele, Júlio. Simplesmente ensinando isso. Séculos se passaram, divergências houve entre os seus ensinamentos. Jesus fez isso. Os escritos que se consideram válidos de Lucas e de Marcos, eles, Marcos e Lucas, não conheceram Jesus. Mateus, sim, conheceu. Mas João, o quarto evangelista, era analfabeto também. Então, tudo ficaria centralizado na figura de Marcos. De Mateus. Então, é fundamental que a gente exerça isso e, principalmente, que a gente se conscientize, cada um de nós, que temos que nos transformar. É isso que a doutrina espírita nos ensina. É a síntese dos ensinamentos do cristianismo, para a gente amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, exercendo permanentemente a caridade. Jesus foi o exemplo maior e, ao mesmo tempo, aprendendo a perdoar. Sem o perdão a gente não vai Uma coisa curiosa nisso, né, Gama, é que a gente às vezes se pergunta por que Jesus não escolheu só doutores para serem os apóstolos, para serem os conhecedores da Boa Nova. Pelo contrário. Não é? Justamente para mostrar que aqueles ensinamentos que ele vinha trazer não necessariamente frutificariam apenas nos corações de doutores, mas no coração de todas as pessoas que se dispuserem a fazer a sua transformação. É isso aí, Júlio. Eu fico muito emocionado com essa possibilidade de comentarmos sobre a vida de Jesus. Quem sou eu, meu Deus, para comentar sobre a vida de Jesus e tentar ensinar? Eu, que também me julgo de uma maneira muito suave, quando todos nós deveríamos ter um juízo consciente sobre si mesmo, dentro da muita realidade. Mas, Júlio, eu te agradeço demais por você ter vindo hoje e uma alegria podermos juntos aqui comentarmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha aí um minuto para as suas despedidas e que você tenha, sua família, um belíssimo Natal. Tá? Com a minha eterna gratidão. Agradeço imensamente a você, Gama, pelo convite novamente. Agradeço aos nossos telespectadores. E falando do Natal, aqui nós vivemos na matéria, então, que nós, evidentemente, estamos sujeitos a ela, então nós temos os nossos festejos, temos os nossos presentes que recebemos, que doamos, mas que não nos esqueçamos daquilo que satisfaz a nós em espíritos, que é exatamente a amizade, que é o amor, que é o carinho, que é o perdão, que podemos ofertar a cada um daqueles que fazem parte da nossa vida, principalmente aqueles que estão mais próximos a nós, que são as nossas famílias, os nossos familiares e os nossos amigos. Muita paz para todos, um excelente Natal, com muita paz e muita alegria no coração de todos. Pois é, muito obrigado, Júlio, pela sua presença. Agradeço os amigos telespectadores que depois nos procuram na rua, questionando-nos, e nós ficamos muito felizes de que eles consigam ouvir os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Faz-nos lembrar do nosso querido, saudoso Francisco Cândido Xavier, também ele humilde e simples, que veio pregando através da mediunidade, de uma forma tranquila e equilibrada até o seu desencarne. Que eles também sejam abençoados e continue a ajudar para que nós tenhamos uma mínima participação
nesse contexto, divulgando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre baseado na frase que o Chico deixou para nós, que eu desejando bom Natal, Feliz Natal para todos e Feliz Ano Novo, eu digo também, assim, como se o Chico estivesse presente aqui. Chico deixou essa linda frase, que também serve para hoje, e nós vamos dizê-la: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim.